Você tem muita criatividade, mas não consegue emplacar os seus projetos? Meu nome é Renato Basso, do canal Conecte com você, e eu quero compartilhar com vocês um e-mail. Na verdade, vou quebrar um pouquinho nossos padrões. Eu vou dar uma lida no e-mail de uma aluna minha que participou de um workshop que eu dei falando da minha experiência no Instituto Disney. Eu tive a oportunidade de estar em Orlando estudando o Custom Service, que é um dos melhores cursos do Instituto Disney. E ela diz o seguinte: Renato, eu tenho uma pequena empresa de serviços, tá? E participei do seu workshop que falou da Disney. As ideias me parecem geniais, mas na hora de implantar, eu acho que eu não consigo ver por onde começar. As ideias são muito boas, mas por onde começar? Então vamos lá. Primeiro eu quero agradecer pela sua pergunta. E a gente decidiu gravar esse vídeo simplesmente porque eu tenho certeza que a sua pergunta é a pergunta de um monte de gente que fica pensando como pôr a magia Disney no seu negócio. Vamos começar entendendo algumas questões. Primeiro, eu sou um mega apaixonado pelo mundo Disney, tá? E tive uma experiência maravilhosa no Instituto e eu quero compartilhar uma primeira experiência. Imagina alguém cheio de ansiedade chegando lá em Orlando no Instituto. A sala de aula fica dentro da Epcot Center, do lado do aquário, é uma coisa maravilhosa. Aí me entra um americano, né, e começa a dar aula, e o primeiro slide que ele coloca é assim: a Disney é uma empresa e, como qualquer empresa, ela precisa ter lucro. Eu olhei para as pessoas que estavam do meu lado, eu percebi que a grande maioria ali levou um grande banho de água fria. Eu, na verdade, achei que a partir dali valeria cada segundo. Por quê? É descobrir como a mágica, né, qual é a magia que está por trás da mágica da Disney. Então era uma experiência maravilhosa. E essa mágica, na verdade, é o conceito do Walt Disney. É a forma como o Walt Disney, tudo que ele punha à mão, todos os projetos que ele punha à mão, como ele fazia aqueles projetos dar certo, como ele conseguia fazer qualquer ideia virar grandes empreendimentos. Robert Dilts é um dos estudiosos da programação neurolinguística. Ele também era apaixonado por Walt Disney. Ele decidiu estudar quais eram os comportamentos que o Walt Disney tinha, que fazia dele um empresário diferente, que fazia dele, como que ele fazia para pôr esses projetos diferentes. E o Dilts, ao modelar o Walt Disney, ao entender os comportamentos, ele diz que o Walt Disney tinha a capacidade de ter 3 personalidades, ser 3 pessoas diferentes numa mesma reunião. O que o Walt Disney fazia? A primeira personalidade dele era o sonhador. Nesse momento, ele colocava qualquer ideia, até aquela mais absurda. Sabe aquelas ideias que você tem e fala, essa não vai dar certo? Ele, naquele momento, do sonhador, ele acreditava, qualquer ideia pode dar certo. Então ele fazia um grande brainstorming da mente dele e punha tudo para funcionar. O segundo é o realista. É aquele cara, era o Walt Disney que parava e pensava: como que eu posso fazer com esse projeto, fazer desse projeto dar certo? Como que eu posso fazer com que esse projeto ande? O que eu estou precisando? Que ferramenta que eu vou precisar? Qual investimento que eu vou precisar? E o terceiro, e muito importante para qualquer projeto, era o Walt Disney crítico. Nesse momento, ele olhava em todos os aspectos tudo que poderia dar errado. Do mesmo jeito que ele punha aquela energia em tudo podia dar certo, ele punha também na parte crítica. O que o teu projeto pode não funcionar? O que daria errado? O que os outros pensariam? O que os investidores pensariam? O que as pessoas envolvidas no projeto pensariam? Então, o Walt Disney navegava, às vezes, numa mesma reunião, nesses 3 universos. Então preste atenção, vê se isso não funcionaria para você. E logo em seguida eu vou te passar um exercício, né? Fica aqui com a gente que eu vou te passar um exercício fundamental para você colocar em prática. Eu coloquei na minha empresa, eu coloquei no projeto do Conecte, eu coloquei na Escala Treinamentos e ela andou muito, os projetos funcionaram muito depois que a gente pensou dessa maneira. Gente, o que é muito importante entender? A interação dessas 3 ideias, elas fazem todo sentido para você verificar a viabilidade do teu projeto, tá? Então vamos lá, eu quero te ensinar algumas lições. Imagina que você pode fazer o seguinte: você vai pegar 3 folhas de flipchart, 3 cartolinas brancas, é importante que você faça isso. Reúna a tua equipe se o seu trabalho for em conjunto, e se o teu trabalho é sozinho, o teu projeto é sozinho, usa a mesma metodologia porque vai funcionar. Você vai pegar 3 canetas de cores diferentes, eu em particular gosto de usar a verde, a vermelha e uma laranja. Mas às vezes é muito difícil achar laranja, você pode usar azul. Dá para perceber que eu estou fazendo aí um paralelo com as cores dos faróis, dos semáforos. Tá? Mas vamos lá, na primeira folha, você vai pegar com um canetão verde, você vai escrever
tudo o que o teu projeto, todas as suas ideias, todas as possibilidades, até aquelas mais absurdas. Você vai reunir a tua equipe e vai jogar cada vez mais ideias, não importa quais sejam, não tem filtro. Essa é uma ideia fantástica que não pode dar errado. O segundo passo, você vai pegar uma segunda folha, que é o passo do realista. Você vai pegar essa folha e você vai escrever de que maneira você vai viabilizar cada ideia daquela primeira folha. Você pega uma ideia e verifica como que eu valido e como que eu vou fazer para isso funcionar. Pega ideia por ideia e agora nesse momento você vai verificar quais as ferramentas, quais as necessidades para que você ponha a sua ideia em prática. A terceira folha, que eu gosto de fazer com a caneta vermelha, é a que você vai ser o mais crítico possível. O que você vai fazer? Quais as perguntas que você vai fazer? São algumas. Primeiro, o que pode dar errado? O que as pessoas podem pensar do seu projeto? Quais são os pontos falhos? O que aconteceria se não desse certo o seu projeto? E acima de tudo, observa e faz uma última pergunta. O porquê que você não faria esse projeto? Se você reunir todas essas folhas, todas essas ideias, você vai perceber que você tem a construção da ideia, o que deve fazer e na última folha, quais são os aspectos que você precisa corrigir ou se preparar para que não dê nada errado. Gente, olha que legal. Então acabei de responder, né, o e-mail para essa minha aluna e isso serve para você. Essa é uma forma de colocar os seus projetos em prática. Só tem mais uma dica muito importante. Entre as fases, como o nosso cérebro ele vai fazendo as coisas, ele precisa ter uma separação, entre uma fase e outra você vai dar uma pausa de 15 minutos, 20 minutos nas suas reuniões, vai tomar um café, vai dar uma respirada, para que você não influencie, tá, o seu processo entre as fases. Eu quero convidar você para você curtir a minha página no Facebook, para você me seguir no YouTube. Gente, e continue conectado com a gente. Conecte-se com você, ações que mudam vidas.